Turma, este episódio vai ser um caos, porque eu quero conversar com vocês sobre o básico da escrita acadêmica, planejamento e estrutura de textos acadêmicos, temas de pesquisa, escrita num geral, estudos num geral, mas eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram. E aí, olha o que me perguntaram. Por que todo mundo é inteligente menos eu? E eu fui abrir, agora eu tô abrindo a caixinha, eu deixei a caixinha ontem, né, nos stories. Aí eu fui abrindo a caixinha, e aí eu tô vendo assim, tenho medo de perguntar na aula, sinto que sou uma fraude, tenho medo de construir uma carreira e perceber que não era isso que eu queria. Enfim, várias inseguranças que eu acho que até ultrapassam essas questões do texto acadêmico em si e daquela ideia que eu tava de, vou gravar um episódio de podcast sobre dicas, né? Sobre. Até eu gosto desses momentos, porque vocês também comentam coisas que me servem depois para escrita, para pesquisa. Mas olha só as perguntas. Paradoxo de querer ser reconhecido, mas não querer se expor. Sinto que meu TCC precisa ser perfeito e não consigo deixá-lo assim. A gente deveria falar mais sobre autoestima acadêmica. A gente deveria falar sobre vida saudável, saúde mental, ressignificar erros acadêmicos, medos de dar errado, comparação com outros colegas. Então eu vou tentar pegar um geral de tudo pra gente conversar. Mas eu vou do início, que eu tinha planejado, assim, falar um pouco sobre o básico da escrita. E não, é que eu vou ter que voltar nessa pergunta, né? Todo mundo é inteligente menos eu. Eu acho que isso entra em muitas camadas pra gente, eu já vou chegar na escrita, vai fazer sentido. Eu acho que a gente passa muito tempo da vida vendo o que o outro tá fazendo. E aí, realmente, o erro tá em você. Porque eu não acho que todo mundo é inteligente, menos eu. Talvez porque eu sou um pouco mais revoltada na vida, mas eu não acho que todo mundo é mais inteligente do que eu. Aliás, às vezes eu desconfio, eu falo, como é que este ser humano está falando isso abertamente, não tem vergonha de falar atrocidades? Então, eu acho que precisa partir um pouco mais disso, né? De talvez não estar olhando tanto para a vida dos outros, porque eu acho também que as pessoas têm inteligências diferentes. Vou dar um exemplo. A minha vida acadêmica, dentro da academia é uma coisa, a minha vida, sei lá, do trabalho, nas redes sociais, vai em livro, enfim. O meu outro lado, profissional, digo, da professora Bruna, que dá as aulas, que faz as oficinas. Essa Bruna não tem nada a ver com a Bruna da academia. E a Bruna da academia é muito mais burra do que a Bruna da vida. E acontece. Eu não sou a melhor pesquisadora, eu também não faço nenhuma questão de parecer ser, porque acredito que a gente entra em tudo na vida querendo ser o melhor. Só que não vai dar para ganhar todas. É humanamente impossível. Se a gente parte do básico disso, desse pressuposto, tudo fica muito mais fácil, muito mais gostoso. Eu já entendi que a minha pesquisa acadêmica não vai salvar a humanidade dos problemas que a humanidade tem, das doenças que a humanidade tem. Não vai, eu pesquiso com China Bessa Luiz. No máximo, a gente vai encarar melhor alguns dilemas da vida ali através da interpretação, do questionamento. Eu estudo espaço, eu estudo filosofia, sociologia, antropologia, que são coisas muito boas para o nosso ser e estar no mundo, mas eu já entendi, sempre entendi isso, que talvez assim as melhores coisas que eu vou fazer na minha vida vão desempenhar outros papéis. É a Bruna filha, é a Bruna amiga, é a Bruna professora em sala de aula. Acho que eu sou melhor nessa área da vida. E isso não quer dizer que as pessoas são mais inteligentes do que eu, isso só quer dizer que nas outras áreas das vidas delas, elas também não são tão boas quanto eu. É preciso uma certa autoestima, galera. A gente não pode achar que a gente tá perdendo tudo na vida, não. Mas agora, nesse feeling que eu queria passar para vocês, de autoestima mesmo, vamos falar sobre escrita acadêmica, sobre esse
calo no nosso pé. Eu demorei um tempo e só fui entender isso racionalmente agora no doutoramento, que é preciso planejar a escrita sem achar que você está construindo ali um muro sólido. Tem que, sei lá, fazer um muro de barro. Por quê? A escrita acadêmica, ela vai tomando também os rumos dela. É como se você tivesse jogado um barquinho no mar e aí você quisesse que ele fosse para a costa, mas ele vai cada vez mais para dentro do mar. Então, é muito importante, claro, um bom objeto de pesquisa, os objetivos bem definidos. Mas ao longo do texto, as coisas vão tomando vida. É aí que está a formação do pensamento crítico. Então não pode achar que você vai começar uma pesquisa de um jeito e terminar ela e vai ser tudo perfeito, não vai ter dias ruins, não vai ter dúvidas, porque o dia que você estiver fazendo uma pesquisa que não exista dúvidas, que não existem inseguranças, sei lá, amiga, publica ela logo e vai viver sua vida, porque eu acho que já acabou o brilho da humanidade. A gente quer tanto que as coisas sejam sólidas, que seja perfeito, que aí a gente esquece que quando é perfeito, que quando é sólido, não tem emoção nenhuma. Não é nem legal. Então, eu tenho visto isso agora no desenvolvimento da tese, assim. A tese começou com uma ideia e depois foi indo para outros caminhos e agora está indo ainda mais para outros caminhos, porque eu percebi que não é, a escrita pronta que me forma, que me auxilia, mas é a fluidez da escrita que vai me levar para uma organização. Então a gente não precisa esperar horas e horas para escrever um bom parágrafo. A gente pode ir escrevendo aleatoriamente. Eu tenho documentos aqui no computador que depois eu vou ler e eu falo assim, mas o que eu estava querendo quando eu comecei a escrever isso dessa forma? E aí eu vejo depois no final que talvez nem era um bom texto. Vamos abrir um aqui para vocês verem certinho como é que anda a tese. E eu acho que é mais fácil para a gente exemplificar também. Ah, não vou nem abrir a tese, eu vou abrir o texto que eu estou fazendo aqui para o colóquio, que ele é menor. O título é Viver depressa é consolarmos de não sabermos viver. Agostina Bessa Luiz é a construção do mundo em devir. Então, olha o título, né? Poxa, viver depressa é consolarmos de não sabermos viver. Então, provavelmente vai ser um trabalho que vai falar sobre a vida moderna, a pressa, as nossas anestesias aí para a vida. E eu vou usar Agostina Bessa Luiz, a construção de mundos em devir. Claro que para quem é da letras a gente sabe que essa questão do devir é uma coisa de Deleuze-Guattari, ok. Então, pelo título a gente já tem uma ideia. Mas eu tenho aqui, primeiramente, duas citações soltas no documento, que provavelmente em algum momento do texto eu vou colocar aqui dentro, mas eu ainda não sei em qual lugar, mas eu já escrevi as citações porque eu quero usar elas, porque eu sei que elas vão ser o coração do trabalho. E aí eu começo. Viver depressa é consolarmos-nos de não sabermos viver. Escreve Agostina Bessa Luiz, condensando numa formulação paradoxal a tensão entre a aceleração e a experiência do cotidiano. Por quê? Escrevi essa frasezinha assim porque eu queria adentrar nessa questão do cotidiano. Eu quero mostrar, porque eu vou analisar dois contos que se passam em cenas banais da vida, questões cotidianas mesmo. Então eu já fui trazendo a palavra. Mas isso, gente, eu nem olhei em lugar nenhum, não li nenhum artigo até aqui, não fiz nada. Isso eu fiz porque o meu sentimento, a minha ideia é levar o trabalho para esse lado. Então, sabe, é preciso confiar nas coisas que você está pensando. Escreve as coisas que você pensa, porque elas não são lixo. Ai, nada, nenhuma ideia sua é boa? Tem certeza? Ou você que é muito chata? Então, continua. Essa observação não se limita a descrever uma condição moderna de velocidade. Por quê? Ah, Bruna, mas não era sobre velocidade moderna que você queria escrever? Olha a ideia do título. Sim, mas eu quero mostrar como a vida comum está sendo organizada a partir disso. Então eu falo, esta observação não se limita a descrever uma condição moderna de velocidade. Porque não é só isso que a gente vai falar, mas abre um campo de reflexão sobre as formas de organização da vida comum, onde o ritmo da existência se torna também modo de produção de sentido. Isso aqui foi o que eu escrevi.
Eu estava pensando nessas ideias. É claro que eu acho que de primeira eu não escrevi assim. Eu acho que eu devo ter escrito assim. Agostinho escreve de forma paradoxal uma tensão sobre a experiência do cotidiano. Aí depois eu voltei no texto e fui deixando mais bonitinho. Assim, você tá vendo que as frases estão organizadinhas, porque provavelmente aqui eu já devo ter arrumado. Eu não escrevo assim de início. Cérebro incrível. Ó, um que ainda tá cru. Não arrumei. Depois, analisando aqui o conto que eu vou trabalhar e tal, eu escrevi. O conto concentra um questionamento amplo acerca da condição da experiência humana no mundo contemporâneo, particularmente no modo como o tempo é vivido, apropriado, ou pelo contrário, esvaziado. A aceleração da vida cotidiana é sintoma de uma relação fragilizada com o presente, em que a intensidade desse movimento não se traduz necessariamente em profundidade da experiência. Por quê? O conto tá falando sobre essas coisas. As frases estão bonitinhas assim também, né? Mesmo cru, porque o conto tá falando disso. Então eu só fui interpretando o conto. Então não são grandes sacadas e a coisa mais inteligente que você vai ler na sua vida. Nossa, que cérebro. Mas, pô, é meu texto. Por que também é qualquer bosta? As pessoas. As pessoas também vocês se jogam na lata da sardinha sozinhos. Não precisa ninguém nem vir soltar as bruxas em cima de vocês, porque vocês mesmos já vão se maltratando. E eu, pelo menos, sempre. Quando eu era adolescente era pior. Porque eu achava que tudo que eu escrevia era, assim, a coisa mais incrível da história da humanidade. Eu brigava em banca como quem defende que que o céu é roxo, e olhe lá. Então, atualmente, tenho até aprendido a dar uma baixada na minha bola. Mas eu acho que quando vocês me perguntam, né? Tô aqui com as perguntas de novo. A gente deveria falar mais sobre autoestima acadêmica? É porque não tá faltando autoestima na academia, tá faltando autoestima na vida. E também na forma como vocês se comportam e na forma como vocês fazem as coisas dentro do trabalho de vocês. Eu vejo os alunos completamente desesperados, atrás de professor, e ai, um sufoco, ai, o mundo, ai, as coisas. Gente, não tem segredo. Lê as coisas que você tem que ler, a sua bibliografia, escreve as suas coisas, e vai pra tua casa. Não tem que ficar em um muro das lamentações. São coisas que atrapalham a tua energia porque de fato você tem que viver, porque de fato vai fazer bem pra você, sabe? O trabalho acadêmico não é um sacerdócio, não é um martírio, é uma inovação, é um contributo científico, é uma coisa seríssima, é uma coisa importantíssima. Não precisa transformar isso numa questão emocional, não precisa levar isso para lados que não devem estar sendo vividos e levados. Aí, ó, perguntaram aqui assim: dá dicas para treinar escrita acadêmica. Quero me preparar para pesquisa científica. Eu acho que o treino, ele é muito importante sim, mas eu não sou daquelas pessoas que falam, escreva, que aí você vai aprender. Eu acho que uma coisa muito importante para treinar mesmo é observar outros trabalhos. Então você entra, por exemplo, no Google Acadêmico aqui e pesquisa lá. Eu vou fazer exatamente o que eu tô falando, ó. Google Acadêmico, vamos lá. Eu quero pesquisar sobre água, não conheço nada de água. Água potável. Ó, entrei aqui no Google Acadêmico. Quero começar a escrever sobre isso. Apareceu para mim, ó. Bioética da proteção do papel do Estado, problemas morais no acesso desigual da água potável. Aí vamos supor que isso faz sentido para minha pesquisa, porque eu quero começar a ver, começar a pensar. Cliquei, então, abri. É um trabalho do Carlos Antônio Alves, Fermin Roland, blá blá blá. Aí vamos ler a introdução. Com o processo de urbanização acelerada a partir da segunda metade do século XX, tal ponto que mais da metade da população mundial vive atualmente numa gloriosa... Aí, ó, peraí. Então, tô começando a ler aqui o trabalho. Eu vi que na introdução ele está levando o leitor a ver um problema. Já anota. Olha, pelo que eu tô vendo, é legal começar assim. Porque eu gostei desse começo. Ai, não, tá bom, já li o trabalho, beleza. Vou aqui em outro link. O direito humano de acesso à água potável. Ok. Aí vamos ver como é que ele começa.
Os direitos humanos são objeto de uma crescente promoção, especialmente através do enfoque inspirado no marco conceitual do desenvolvimento humano, que se baseia em normas internacionais e persegue o objetivo de fomentá-las e proteger. Então ele começa depois aqui com uma citação da Declaração dos Direitos Humanos da Unesco, de 1948. Falando aqui sobre o mundo pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, sobre a dignidade dos direitos iguais, lá. Ok. Então eu tô vendo que eu ainda gostei mais do jeito que o outro cara começou, mas eu percebi a importância de fazer uma citação forte para começar falando, sei lá, sobre esses direitos humanos. Então eu vou dar uma notada nisso aqui também. E aí você vai observar como a pesquisa vai funcionar dessa forma, indo atrás dos materiais que já fizeram, do que já está sendo pesquisado e organizando dentro das suas ideias. Veja só, no trabalho, no raio que parte do trabalho acadêmico, não tem lá o título da faculdade, o que é mestrado, doutorado, artigo, lá, e o seu nome? Portanto, vamos começar daí? A sua forma de enxergar a sua organização é importante. Só o trabalho dos outros que é bonito, né? Você é feia, acabadinha, coitadinha. Ah, coitada de você, eu não tenho dó, não. É só sentar. Primeiramente, entender que a sua voz é importante, que as tuas coisas são importantes, que as tuas ideias são importantes. Aí você vai falar pra mim, Bruno, mas eu não quero falar sobre água potável. Quero falar sobre a falta de recursos para fazer a água potável. Olha que interessante, você vai criar dentro da tua problemática uma voz. Aí você vai pesquisar então para ver se tem alguém já falando disso, provavelmente vai encontrar, porque a gente não tá inventando a roda do mundo não. Pesquisa em outros idiomas, eu não leio idioma. Gente, vocês ficam o dia inteiro com essa porcaria dessa IA aberta, pesquisando. A verruga que eu estou, é caso de retirar ou não? E aí não consegue depois pegar um trabalho e traduzir ele na inteligência artificial? Mas aí também é muita preguiça, vai. Vamos passar para o próximo tópico. Comparação... Bom, já falamos sobre... Aqui, ó. Nossa, esse aqui eu vou mandar mensagem pessoalmente para essa diva. Discutir sobre a sensação de insuficiência por estar fazendo doutorado sem trabalhar, só com bolsa. Eu vou te responder educadamente aqui. É Ana o nome da diva. Eu vou te responder, Ana, educadamente aqui, mas eu vou te mandar um áudio destruindo a tua cabeça. Porque, primeiramente... Gente, lê comigo. Discutir sobre a sensação de insuficiência por estar fazendo doutorado. Primeiramente, você está fazendo doutorado. Eu já não entendi porque que você é a pobre coitada e insuficiente. Segundo, só com bolsa. Mas você sabe a quantidade de pessoas que quer uma bolsa de doutorado? E essa parte do sem trabalhar, que luxo. Que maravilha. Ostentação fora do normal. Tem que ter orgulho das tuas coisas. Se você não tiver orgulho, quem que vai ter? Eu? Sim, eu vou ter orgulho das suas coisas, porque eu acho isso incrível. Você fazer um doutorado com bolsa, as coisas sendo ali caindo na tua mão. Estou sem trabalhar. O meu ovo, porque você... Gente, eu fico estressada. Eu sou educada com qualquer coisa na vida, menos com isso. Você tá fazendo um trabalho, você tá dedicando horas e horas da sua vida para escrever alguma coisa. O seu contributo, por isso só, já seria nobre. Muito legal, independente da pesquisa que estivesse sendo feita. Porque, primeiramente, você não tá indo na casa de ninguém encher o saco de ninguém. Você tá aí na sua casa, fazendo o seu trabalho, contribuindo para pesquisa científica, contribuindo para estudos, num mundo que cada vez mais deixa... Eu não vou nem entrar nesse ponto. Agora, a parte do só com bolsa, pra mim, assim, eu não entendo porque que eu vou falar uma coisa geral, agora não é só pra Ana, não. Eu não entendo por que bolsistas se colocam tanto à margem. Eu tenho, a maior parte das minhas amigas são bolsistas de pesquisa acadêmica, e agora, hoje em dia, as coisas estão melhorando, né? A gente tem também brigado muito pelos nossos direitos, mas
Eu fico um pouco na dúvida, porque assim, na minha visão, deveria ser uma coisa nobre. E aí eu acho que um certo sistema de colocar as pessoas para baixo mesmo, a culpa não é nossa, né? A culpa não é do estudante mesmo. Eu vejo que parece que é uma coisa meio que planejada para que a gente passe a se sentir incompetente, insuficiente, sei lá, errados como um todo. Só que essa sensação de erro, eu acho que a gente tem que deixar com quem acredita que ela é real, sabe? Ah, são os professores que fazem essa pressão? É o fulano de tal? Sei lá, a minha família que não valoriza o que eu faço? Cara, beleza, deixa com eles, sabe? A gente tem que também pensar no prático. Na prática, você sentada na frente do seu computador, com os teus livros, com as tuas coisas, indo conquistar ali o teu diploma para depois conquistar ainda mais outras coisas. Será que vale tanto a pena assim deixar na mão dos outros o seu valor? Será que vale? Gente, amigas, no fundo do coração, não queria ser estúpida, não, mas vocês têm que mandar as pessoas a merda. Vocês têm que começar a mandar a galera cagar. De verdade, assim, eu não gosto de ser assim, parece que a gente é estridente, que a gente é barraqueira. Mas vocês escutam muitas pessoas. Você tem que escutar o quê? Você foi lá, você conseguiu a bolsa, o dinheiro está caindo na tua conta. Minha filha, vai fazer esse negócio como se fosse o fim do mundo. É teu, é o teu nome. Olha o que você está construindo para sua vida. Aí, é porque o fulano não te olha de cara feia. Olha de cara feia pro fulano também. Debocha da cara do fulano também. Quem é que conseguiu? Foi você, não foi? E aí eu entendo que ainda tem essas questões de prazos pra gente que, puta, cara, enche o saco, enche a cabeça, porque você tem que mostrar serviço e tal. Mas faz o seu trabalho, não deixa. Olha, é preciso parar de se importar com a opinião das pessoas. Porque eu até ia falar sobre isso também. A gente tem problemas no trabalho, normal. Na pesquisa não vai ser diferente, tá? Ah, o mundo acadêmico é tóxico. Amor, você já trabalhou num shopping? Depois a gente conversa. Também é tóxico. A questão é que eu acho que a gente deixa entrar na nossa mente. Deixa fazer parte do nosso coração. E quando a gente deixa fazer parte do coração, pra mim é aí que tá o erro. Porque a gente não tem como controlar o que o outro pensa, o que o outro vai fazer, o que o outro acha. Não dá. Agora, a gente tem como controlar a nossa reação às coisas, sabe? Por isso que, por exemplo, eu acho muito importante cultivar conversas em que nos fazem pensar. Cultivar pessoas na nossa vida que deixam esse processo ser bom. Colegas que te ajudam a ir além. Não é só a gente reclamar, ai, nossa, como eu sou aqui triste. Aí a outra pessoa, eu também sou triste. Ai, nós somos tristes juntas. Então, juntas somos a triste e a tinha. Juntas a dupla tristinha. Não, gente, para de ficar também amiga desse povo que fica mimimi, mimimi, mimimi. Tem que, tem que se juntar com o fôlego da vida, sabe? Assim, de não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Eu tive uma experiência faz uns mesezinhos, né, antes de ir para o Brasil, de perceber que talvez eu estivesse depositando a minha energia, eu estivesse fazendo um esforço muito grande para que vissem a minha boa vontade, para que vissem os resultados do meu trabalho. Só que no meu departamento, gente, sinceramente, eu acho que ninguém nunca leu nenhum artigo meu. Então, como que você vai chegar numa cabeça dura, numa pessoa que claramente não está interessada, e vai ali mostrar o seu trabalho? Aí eu comecei a pensar, e um colega meu falou assim, Bruna, você não pede ajuda em outro departamento, conversa com outras pessoas, vai em outros lugares da sua faculdade, faz outros amigos também, porque, pô, a faculdade aqui é enorme, por que eu tenho que estar, sabe, tão fissurada ali nos comparatistas, sabe? Vai pra outro rolê. E aí eu fui. E aí eu fui pro pessoal da filosofia, fui pro pessoal da geografia, e é completamente diferente, é outro... Não sei também se é porque soa como novidade, né? Porque eu trago ali ideias e coisas da literatura, não da área deles também.
E aí eu comecei a ver que o mundo é muito grande, que existem outras pessoas, que existem outras coisas pra gente viver, que tem gente legal sim. Gente, tem muito professor competente que a gente não vê porque tá focado na galera que não tá nem aí pra gente. Tem muita gente querendo aluno com vontade de estudar, sabia? Seja, eu às vezes me passa, porque parece que a gente não tá na faculdade todo dia. A gente tá ali, a gente vê. Então tem muito professor também da mesma forma que a gente tá aqui conversando. Ah, eu me sinto insuficiente, não sei o que. Tem muito professor doido pra te ajudar a escrever melhor, a te dar referência, a te tacar leitura, a perguntar como que você tá. A professora de filosofia, ela me liga. Bruna, você conseguiu escrever as coisas de Heidegger? Bruna, você conseguiu fazer o que você estava pensando de Hegel? Aí eu falo, ah, isso eu consegui, isso eu não consegui. Ah, me manda que eu vou ver aqui e tal. Então, tem muita gente interessada em ter alunos interessados. E a gente não pode morrer na praia porque tem meia dúzia fazendo cara feia. Gente, sinceramente, isso tem em tudo que é lugar. Não é só na pesquisa acadêmica. Tudo bem que aqui eu acho que entra uma questão psicológica, porque não é um ato do trabalho, né? Não é tipo bater uma meta de venda, igual num shopping, numa loja, que já é uma pressão. Mas eu acho que também entra naquela coisa do eu tenho que ser perfeito, eu tenho que me destacar. Não. Ai, começou com esse papo, eu já me retiro da sala, me levanto. Ai, você tem que se destacar. Não, eu tenho que ser competente. Destacar, gente, a Madonna se destaca. A Sabrina Carpenter se destaca. Não é meu papel. Não sou super-heroína, não sou superstar, não sou uma musa pop. Tá vendo? Eu acho que são carências do mundo moderno que vão entrando em muitas lacunas das nossas vidas, não só no mundo acadêmico, mas eu tenho que ser a melhor na minha casa, a melhor na minha família, a melhor o casamento, aí a família não sei o que das quantas. Pelo amor de Deus, essa vida é insuportável. Ninguém quer viver isso. E é aquela coisa, mesma coisa da escrita. Se tá tudo tão bem escrito assim, qual que é a emoção? Qual que é eu digo o tesão mesmo no sentido, é claro que não é sexual, no sentido de fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que esse mundo de faz de conta que criaram para pesquisa acadêmica, ele nem existe, isso não é real. Sabe, às vezes é preciso que alguém olhe e fale, isso aqui é extraterrestre. Tá todo mundo delirando. Vocês não estão vivendo no mesmo mundo que eu. Porque é um trabalho acadêmico. E aí eu acho que entra uma outra coisa. Criar momentos, vamos dizer assim, já que tá no mundo do mágico, né? Sagrados aqui, rituais para a continuidade da pesquisa, um autocuidado consigo mesmo importante, aceitar também o ritmo do trabalho. Então, primeira coisa que eu acho fundamental é sair do sacerdócio. Então, a gente vê as pausas todas nos trabalhos como futilidades. Eu até escrevi isso para o jornal Ensaio. Vou até deixar o link aqui para vocês lerem. A escrita acadêmica virou aquela coisa de todo mundo corcunda, escrevendo trabalho e tomando 10 litros de café. Também já fui desse time. Gente, pra mim vocês estão lá na segunda divisão, não funciona. Eu perdi cabelo da cabeça, eu engordei, eu fui parar pra quase 80 quilos. Não, pô, gente, foi 3 anos aí pra emagrecer tudo que eu tinha engordado. Um rolê do caramba. Sabe pra quê? Pra pesquisa estar publicada. Nossa, um grande mousse. Parabéns. Comprometer. Eu não entendo como é que um pessoal que é tão inteligente vai. A gente estuda fenomenologia, vai. O bagulho é meio infinito. Aí não consegue fazer um pilates? Você não consegue fazer um alongamento para não ficar corcunda? Você não consegue entender que é importante que o seu corpo precisa de água, que seu corpo precisa de movimento, que você precisa ser uma pessoa feliz também. Não é feliz estridente, mas não é depressiva nesse mundo de tantas pressões. A gente acha que o corpo e que a mente não são separados pelo trabalho acadêmico.
Quer dizer, que eles são separados, né, pelo trabalho acadêmico, mas não são, é tudo uma coisa só. Seu desempenho cognitivo, gente, o desempenho cognitivo precisa, o cérebro precisa de água, de vitaminas. Assim, ninguém aqui é homem de lata, a não ser que seja, mas até o homem de lata tem coração, né? Então, não existe isso. Eu acho que as pausas, os compromissos, eles não são futilidades, não são recompensas, eles são parte do processo. Não é assim, se eu escrever aqui o capítulo, eu vou me permitir ir sair com as minhas amigas. Ah, pelo amor de Deus! Aí você vai ali amanhã no mercado, você é atropelada, não tem nem pesquisa nem amiga, e morre. Isso não existe. Não existe recompensas para a vida é a recompensa. Aceitar o ritmo também do trabalho natural profundo é muito importante, porque a gente vive nessas coisas do só se eu conseguir fazer tal coisa é que aí eu mereço. E tem um trabalho ordinário na pesquisa acadêmica, que é o trabalho do dia a dia, sentado aqui na mesinha, fazendo as coisas com calma. Ô, gente, eu não queria falar isso porque vocês ficam com medo de ler, mas eu fiquei sem brincadeira. Eu fiz um pomodoro inteiro, ou seja, 40 minutos, na primeira página do Deuses de Barro, da Agostina Bessa Luiz. Vocês têm noção? E não é pra... Não fiz um grande mousse nesse capítulo do Deuses de Barros, tá? Mas foi... de Barros. Mas foi meia hora só na primeira página. Meia hora não, 40 minutos. Foi um pomodoro inteiro. Quando acabou o pomodoro, me deu um desespero. Eu falei, ok, eu vou precisar de 300 mil pomodoros para ler o livro todo. Pois foi preciso, gente. E hoje eu sou uma sobrevivente. Eu sou. Quando eu terminei o livro, eu saí aqui em casa falando: ninguém fala mais comigo. Eu sou a pessoa mais importante do mundo. Eu li Deuses de Barro, ninguém fala comigo. Porque eu fiquei muito feliz, né? Claro, realmente demandou muito tempo pra mim. Porque não é só ler um livro cotidiano, né? Eu queria escrever algumas coisas muito específicas sobre o mundo rural. E é um livro muito difícil de decodificar essa coisa do espaço, mas eu queria ele no livro, na tese. Até não precisava, mas eu era uma vitória pessoal, entendeu? É o ego da gente. Mas eu queria aquilo. E foi muito difícil entender, porque eu já tô num processo da escrita que é assim, ó, tá, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E lê teoria, já escreve, faz as coisas, já escreve, porque minha pesquisa já tá organizada, tá estruturada, beleza. Mas eu interpretava isso como falha. Pra mim era um erro que eu demorasse tanto tempo assim pra ler alguma coisa. E hoje, vai levar o tempo que for pra levar, porque eu vou precisar ler, eu vou precisar entender. E é isso aí, o tempo não é infinito. Eu vou ter que ficar um pouco menos no TikTok. É isso aí que vai ter que acontecer. A gente fica medindo o nosso progresso com, 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 com a velocidade, né? A gente tá completamente imersos no mundo moderno, mesmo que a gente ache que não. Nós somos a sociedade do cansaço em cada vértebra do nosso corpo, mas é normal passar horas lendo um texto. É normal. Não está errado. Este é o meu contributo à humanidade. É a frase mais óbvia do planeta. Por último, gente, eu acho que a gente precisa conversar sobre algumas coisinhas que podem nos ajudar também na escrita. Criar pequenos rituais. Fui criando os meus, assim que funcionam. Então, eu nunca termino uma ideia por inteiro dentro de algum texto, sendo que eu vou continuar ele no dia seguinte ou depois. Por quê? Quando a gente para no meio da ideia, pelo menos pra mim isso funcionou. Quando eu paro no meio da ideia, no meio de uma frase, eu vou lá e anoto o próximo passo para eu começar no dia seguinte. Então, isso transforma um pouco o meu recomeço em algo leve, porque daí eu já sei de onde eu vou sair. Porque antes o que eu fazia? Eu esgotava todas as minhas ideias na frente do computador.
E quando a gente esgota algum assunto, o que acontece? A gente esgota, né? Ele acaba. Aí, para eu voltar para pesquisa, para eu voltar a escrever, eu tinha que me inspirar em várias outras coisas. E aí nada fluía. E eu percebo que agora, deixando pequenos rastros do que vai acontecer, do que eu tô pensando durante a escrita para o depois, para a Bruna do futuro, ajuda a pobre da coitada a definir a qualidade mesmo do texto, a continuidade, a sensação de continuidade. Então, eu acho que aquela ideia de pesquisa que eu tinha, de que os dias eram perfeitos, foi um pouco por água abaixo, porque eu percebi que é uma relação comigo mesma de deixar as coisas caminhando e perceber que mesmo nos mínimos avanços eles existem e eu penso melhor, inclusive nos mínimos avanços, porque, gente, eu não sou um cérebro, não sou inteligentíssima. Porque, por exemplo, aqui em casa, né? Poxa, meu pai, ele acha que eu sou a pessoa mais inteligente do mundo. Que bom, também não vou ficar desmentindo isso pra ele. Mas eu não sou. Então eu tenho que achar formas na vida de fazer com que o meu trabalho continue, de fazer com que as ideias fluam, de encontrar mecanismozinhos, coisinhas, sabe, uma coisa besta. Gostei daquele texto, então ok, nem vou ler ele hoje, vou deixar pra ler amanhã. Porque daí eu vou construindo comigo mesma o processo da continuidade, a consciência das coisas vão se intensificando. E aí eu faço uma outra leitura e depois eu volto para aquele ponto. A gente acha que, não sei, eu tinha aquela ideia, né, de que o pesquisador, ele senta, ele escreve 10 páginas, no dia seguinte ele senta, escreve mais 10 páginas. Aí no dia seguinte ele senta, escreve mais 10 páginas, eu acho um porre sentar e escrever 10 páginas. Ai, pra mim não funciona. Chatíssimo. Não gosto, eu gosto de escrever um pouquinho, aí eu gosto de pensar, eu gosto, sei lá, levantar, falar mal dos outros, aí eu volto, escrevo mais um pouquinho, aí eu penso, eu falo, não era assim que eu queria, aí eu mudo o texto, aí volta. É uma questão com você também, né? É o que eu falo, na capa do trabalho tem um nome de quem escreveu o trabalho, e não é à toa. O nome ali impresso é real, é de um ser humano. No caso eu, no caso você. Então, eu faço questão, assim, de proteger essa identidade, de proteger essa continuidade. Mas pronto, turma. É isso. Com o tempo a gente vai vendo que melhor do que ser perfeito é ser sustentável, né? Um beijinho e até mais. Comenta aqui também as suas dicas acadêmicas pra gente formar aqui nos comentários uma espécie de sei lá, guias. Um beijão.